Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui a revisão da atividade do dia 22/9, tá? Essa revisão vai ser pela correção, tá? Eu vou corrigir as questões e já reviso esse conteúdo de média, moda e mediana, ok? Então, vamos lá. Na primeira questão, diz o seguinte: durante os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou, respectivamente, 3-2, 1-1, 4-3 e 2 gols. Determine a média de gols de partida, da partida e a mediana. Bom, para calcular a média, né, é bem simples, você vai somar todos esses valores aqui, ó. A soma deles deu 16, e aí você vai dividir por 7, porque você tem 7 números. 16 dividido por 7 é igual a 2,2, isso aqui é uma dízima, tá? Por isso que eu indiquei por um tracinho aqui, em cima do primeiro decimal, e eu coloquei aproximadamente. Não pede moda, mas eu fiz aqui só para mostrar para vocês a moda, certo? A moda é o termo que aparece mais vezes, no caso aqui, 1, 2 e 3. E a mediana, lembrem-se de um detalhe importante na hora de calcular a mediana, é colocar os termos, os números da pesquisa em ordem. Então, olha só, aqui nós temos, eu coloquei em ordem crescente, do menor para o maior, e aqui nós temos 7 números. Ou seja, a mediana é o termo central, porque o que é mediana? Mediana é o termo do centro, é o número do centro da pesquisa. Como aqui é 7, basta você identificar quem está no meio. No caso aí, o 2. Então, a mediana é 2, certo? Isso porque nós temos 7 números, certo? Coloca em ordem crescente e identifica o termo do meio. Questão 2. De segunda-feira a sábado, os gastos com a alimentação de uma pessoa foram 15, 13, 12, 10, 14 e 14 reais. Determine a média de gastos e a mediana. Calculando a média, nós vamos somar todos esses valores e dividir por 6. Por que eu vou dividir por 6? Porque eu tenho 6 valores. Então, calcular a média, você soma e divide pela quantidade de valores que você tem. A soma de todos esses números dá 78. 78 dividido para 6 é 13. Então, a média é 13. Vamos agora para a mediana. A mediana, eu coloquei em ordem, tá? Ó, 10, 12, 13, 14, 14, 15. E aqui, ó, pessoal, atenção, certo? Porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, aqui nós temos um número par de valores, que é 6. Então, aqui nós não vamos escolher o termo central, nós vamos escolher os dois termos centrais, que no caso aqui são os dois que ficam no meio, 13 e 14. O que é que você faz com eles dois? Você soma 13 mais 14 e divide por 2, ou seja, você está calculando uma média deles dois, que dá 13,5, tá? Então, olha só, cuidado e atenção na mediana. Na mediana, os termos têm que estar em ordem, certo? Se for número ímpar, você destaca o termo do meio. Se a quantidade de números for par, você destaca os dois termos do meio para calcular a mediana deles, ok? E sempre você vai dividir por 2, porque você está pegando dois números. Vamos para a questão 3, que diz o seguinte: considerem os números 126, 130, 126 e 102. Calcule. Letra A, a média. Eu calculei, somei todos os valores, dividi por 4, porque eu tenho 4 números. A soma deu 484, dividido por 4, 121. A mediana eu coloquei eles em ordem, certo? Como a quantidade é 4, então nós vamos pegar os dois termos centrais, porque a quantidade é um número par. Então, você soma os dois termos do meio, divide por 2, 126 mais 126 dividido para 2 é 126, tá? E a moda é o termo que aparece mais vezes, nesse caso aqui a moda é 126, ok?
Vamos para a questão 4. Questão 4, ela diz assim, deixa eu só me ler aqui o enunciado. Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos para cada um. Veja as marcas obtidas por 3 atletas. Nós temos aí o atleta A, o atleta B e o atleta C. A pergunta é, qual deles obteve a melhor média? Bom, então aqui, gente, eu fiz a média do atleta A, que deu 151, somei todos os valores, dividi por 4. A média do atleta B deu 149, somei todos os valores, dividi por 4, deu 149, é centímetro, tá? Eu não coloquei, mas é centímetro. E do atleta C, somei todos os valores do atleta C, dividi por 4, que deu 150. A pergunta é, qual deles obteve a melhor média? Então, a média maior, que foi a do atleta A, certo? Vamos para a questão 5, que diz, calcule a média, a mediana e a moda para cada conjunto de valores. Então, nós temos aqui na letra A esse conjunto de valores, ó. Tá? Já está em ordem, certo? Já está em ordem crescente. Então, para calcular a média, eu somei todos eles, deu 32, e eu dividi por 10, que deu 3,2. A mediana, como aqui são 10 números e 10 é um número par, eu peguei os dois termos do meio, ó, que é 3 e 3, somei os dois, dividi por 2 e deu 3. Sempre divide por 2, professora? Sim, sempre divide por 2, tá? Porque você está pegando os dois termos centrais. E a moda é 3 e 4, eu tinha esquecido 2, eu coloquei por último aqui, ó. 3, 4 e 2. Letra B. Eu já coloquei aqui em ordem crescente para facilitar na hora de calcular a mediana, certo? Então, aqui são 16, 17, 18, 18, 18 e 19. A moda é 18, eu já coloquei aqui. A média é a soma dos números. Eu somei, deu 106. Dividido para 6, deu 17,6. É uma dízima. Eu indiquei aqui, é um valor aproximado. E a mediana, como são 6 números, eu peguei os dois termos do meio, os dois números do meio, tá? Somei os dois, dividi por 2, que deu 18. E a letra C, nós temos aqui os termos 1, 2, 3, 4 e 5. A mediana é o termo do meio, nesse caso aqui, como são 5 números, 5 é um número ímpar. O termo central é 3. O termo central e termo do meio é a mesma coisa, tá? Calculei a média, que é a soma desses números, que é 15, dividi por 5, que é a quantidade deles, e deu 3. E a moda não tem. Essa pesquisa é a modal. Por quê? Porque não há nenhum valor repetido nessa relação de números, ok?